Boa noite a todos e a todas. Desejamos as boas-vindas aos presentes neste 21º Encontro Nacional de Educação ENACED e primeiro Seminário Internacional de Estudos e Pesquisa em Educação nas Ciências, o CIEPEC. O evento possui como tema Educação, Ciência e Cientificismo, Desafios do Mundo Contemporâneo. Neste momento, convidamos a todos para apreciarem o momento cultural com os músicos Gerson Antunes e Jair Gonçalves, que irão apresentar duas músicas representativas da cultura latino-americana. E Ernesto Nazaré, representando a cultura brasileira aí, tá bom?
Representando a cultura da Argentina, então, um clássico do chamamé, da teoria do compositor argentino Isaac Abitbol, La Calandria, um dos mais icônicos chamamés que existe e que já foi composto até hoje. Obrigado. Agradecemos aos músicos Gerson Tunes e Jair Gonçalves pela belíssima apresentação que deu início a esta noite. Iniciamos agora a mesa de número 1, com a temática Abordagem da Covid-19 como questão sociocientífica, contribuições para a formação de professores, ministrada pelo palestrante, professor doutor Leonardo Fábio Martínez Pérez, da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia, com a moderação da professora doutora Jaqueline Ritter, da FURG, egressa do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências. O professor doutor Leonardo Fábio Martínez Pérez possui licenciatura em Química e mestrado em Docência da Química pela Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. É doutor em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, é reitor da Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. Atua como professor dos cursos de licenciatura em Química, mestrado em Docência da Química e doutorado em Educação da mesma universidade. É coordenador do grupo de pesquisa denominado como Alternativas para o Ensino de Ciências. Possui publicações no contexto colombiano e internacional sobre o ensino de ciências, com enfoque em ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, questões sociocientíficas na prática do professor, ensino de química, formação de professores, epistemologia das ciências, argumentação e desenvolvimento de pensamento crítico no ensino de ciências. Gostaria de desejar as boas-vindas ao conferencista professor doutor Leonardo Pérez e, de imediato, passamos a palavra para a professora da FURG e egressa do nosso programa, professora doutora Jaqueline Ritter. Boa noite a todos e a todas. É com alegria que podemos dizer que estamos retornando à Casa Unijuí. Como egressa deste programa, como alguém da casa, eu gostaria de deixar aqui registrada a minha alegria por ter recebido este convite e, ao mesmo tempo, aproveitar este momento para parabenizar, primeiramente, o programa, né, o PPGEC, pela sua brilhante trajetória, seus 25 anos de história, contribuindo com a formação de professores de toda a região. Em nome da professora Maria Cristina, agradecer toda a comissão organizadora pela organização deste brilhante evento e, ao mesmo tempo, pelo convite a mim feito para que eu pudesse realizar essa mediação com o nosso querido professor Leonardo. Professor Leonardo, é uma alegria muito grande, eu me sinto lisonjeada por participar dessa mesa contigo, dizer da vasta publicação e do teu comprometimento com os estudos CTS, com as questões sociocientíficas, e neste momento estar aqui como interlocutora e mediadora contigo é uma grande alegria. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, é uma alegria imensa poder escutá-lo nesta noite. Passo para ti a palavra neste momento. Boa noite, professora Jaqueline, muito obrigado
apresentação. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de compartilhar mais uma conversa aqui com vocês. Mais uma vez, gostaria de parabenizar ao programa de pós-graduação Educação nas Ciências pelos 25 anos de existência. Também parabenizar a Unijuí pelo encontro. A nossa Universidade Pedagógica Nacional está muito feliz de fazer parte desta grande parceria entre a Unijuí e outras universidades, também tem uma Universidade de Portugal, que juntos conseguimos contribuir com a realização deste importante encontro. Também eu gostaria de cumprimentar os professores do programa, grandes amigos, professor Otávio, a professora Maria Cristina Araújo, agradecer pelo convite, pela oportunidade, a professora Lenir, a professora Eva, a todos os professores do programa que são bem envolvidos nesta parceria, e também tem nos honrado com sua participação em nossos congressos de formação de professores de ciência. Então, é um trabalho bem articulado, bem interessante, e nesta época de pandemia, nós precisamos fortalecer as parcerias, fortalecer as relações acadêmicas, o intercâmbio acadêmico, fortalecer a perspectiva para o ensino de ciências conforme um olhar para a América Latina, um olhar a partir do Sul, que é muito, muito relevante nesta época de crise. Eu vou aqui compartilhar a minha tela para fazer a apresentação. Eu vou aqui compartilhar. Jacqueline, você está aí conseguindo olhar a apresentação? Sim, professor Leonardo, está ok. Tá certo. Eu quero também dizer, para começar a minha fala, que neste ano eu tenho recebido vários convites para falar sobre este tema. Então, algumas partes dessa palestra foram também desenvolvidas em outras palestras no Brasil. Eu tive uma fala no primeiro simpósio sul-americano em ensino de ciências, organizado pela Universidade Federal da Fronteira do Sul, entre o dia 28 e o dia 30 de outubro deste ano. E nessa palestra eu falei também da Covid, sobre a Covid-19, e a abordagem desta como uma questão científica, mas focando a atenção em contribuições relacionadas com o pensamento crítico, tá? Foi o foco, foi falar um pouco do pensamento crítico, discutir as contribuições que trazeria essa abordagem desta questão sociocientífica para o pensamento crítico. Também eu fui convidado pelo programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática, a Universidade Federal de São Carlos, em um encontro muito interessante que se chama Vamos Pensar Juntos, Professor. E nessa oportunidade eu falei sobre essa questão científica, mas voltado a pensar as questões do discurso do professor, o discurso ético que o professor mobiliza quando faz esta abordagem em relação com as questões sociocientíficas. E hoje eu vou desenvolver a minha fala em relação com as contribuições desta abordagem para a formação de professores, mas vou aprofundar mais na questão sociocientífica como tal. Então, tem algumas partes da palestra, principalmente o referencial teórico, as minhas pesquisas, das pesquisas do meu grupo, que vão já ser as mesmas que eu coloquei nestes outros encontros, porque nós temos um referencial para fundamentar os nossos trabalhos. Então, as pessoas que assistiram a essas
a esses encontros, provavelmente vão encontrar algumas coisas que já vocês conhecem muito bem. Acho que está aqui o professor Roque, então ele já conhece uma parte da minha fala. Então, vou começar. O ponto de partida está constituído por nossas pesquisas, de nosso grupo da Colômbia, um grupo muito amplo, tem mais de, já praticamente vamos fazer 16 anos de existência, e mais de 10 anos pesquisando sobre as relações entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, e agora a abordagem das questões sociocientíficas. Nosso grupo é uma construção coletiva, tem alunos de graduação, de pós-graduação, professores da escola. Então, é sempre importante ressaltar que é uma construção de várias pessoas. Aqui nós encontramos vários de nossos trabalhos, como já falei, um trabalho sobre discurso ético e ambiental, sobre questões científicas, contribuições para a formação do professor. Nesse trabalho, nós caracterizamos os discursos que os professores mobilizam quando eles criam sequências de ensino sobre questões científicas, os discursos éticos, ambientais que eles conseguem mobilizar, e as contribuições que tem para a sua formação como pesquisador, para o melhoramento da sua prática de ensino, o melhoramento do ensino e aprendizagem de seus alunos também. Aqui há este livro que vocês conhecem muito bem, que é produto da minha tese de doutoral, Questões Científicas na Prática Docente, que é um referencial assim, teórico, no qual eu discuto essa ideia de ciência pensada conforme um olhar paradoxal, tipo um paradoxo. E tipo, a ideia é que a ciência tem grandes contribuições para a humanidade, mas não podemos ficar uma ideia cientificista, como foi colocado muito bem neste encontro, e uma ideia salvacionista, mas também precisamos problematizar os limites da ciência, a necessidade do diálogo da ciência com as questões políticas, éticas, econômicas, o perigo que tem quando projetos científicos são envolvidos com interesses econômicos de grandes corporações, por exemplo. Então, nesse livro, nós discutimos as questões epistemológicas, filosóficas da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, fazemos um embasamento teórico da formação do professor crítico, reflexivo, e também as questões de análise de discurso crítico. Isso tudo um referencial para a abordagem de questões sociocientíficas. Tem outros trabalhos que nós temos discutido muito bem, essa abordagem de questões sociocientíficas como uma possibilidade para trabalhar nossa prática, em nossas aulas de química, física e biologia, uma forma interdisciplinar de trabalhar, de trabalhar a ciência da atualidade, a ciência de fronteira, e contribuir para que os nossos alunos estabeleçam melhores relações entre a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, possibilitar o desenvolvimento de processos argumentativos nos nossos alunos, contribuir para melhorar a tomada de decisão ou fazer melhores escolhas, melhorar os processos da compreensão da natureza da ciência e tecnologia, todos aqueles objetivos do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. No Brasil, falam do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, nós temos falado sempre do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, pela importância que tem as questões ambientais em relação com o desenvolvimento científico e tecnológico. Então, todos esses objetivos desse movimento, nós podemos materializá-los de melhor forma quando trabalhamos as questões científicas em nossa prática, porque fica muito amplo tentar trabalhar um tema X um tema ambiental, um tema em relação com tecnologia, sociedade e ambiente em sala de aula, e fica muito mais prático e concreto
pegar uma questão sociocientífica, fazer uma limitação e um desenvolvimento na escola. Porque nós temos também tempos limitados, temos que fazer relações com os outros conteúdos, o currículo mesmo da escola, então pensamos que essa abordagem de questões científicas contribui muito para que o professor, de forma mais prática, consiga estabelecer essas relações com seus alunos. Então, essa é a primeira grande contribuição dessa abordagem de questões científicas para a prática do professor e a possibilidade da inovação em sala de aula, da abordagem interdisciplinar dos conteúdos científicos e tecnológicos, de favorecer um interesse mais amplo para a ciência e tecnologia nos alunos. Nós temos desenvolvido vários cursos online com professores em serviço, também com professores em formação inicial, que tem no link que vocês podem ter acesso para encontrar aqui vários vídeos que nós temos feito sobre o que é as questões científicas, o significado, como estratégia de ensino, as relações que nós podemos estabelecer entre grupos da universidade e grupos de escola para trabalhar com essas questões científicas, essa é a nossa perspectiva, que constituir grupos de trabalho com professores da escola, professores da universidade, e juntos poder estudar uma questão científica, poder criar uma sequência de ensino, poder avaliar a sequência de ensino, e aqui nós temos várias dessas experiências que os professores têm desenvolvido, por exemplo, experiências sobre a abordagem de questões da água, da privatização da água na Colômbia, questões associadas, por exemplo, a questões nós falamos assim, aqui na Colômbia são bairros, mas no Brasil são, tipo, também, assim, locais onde moram muitas pessoas, a maioria delas carentes. No Brasil tem favelas, aqui também nós temos favelas. Então, tem alguns locais assim que são bastante carentes, que tem a presença de exploração de minerais, tem também algumas indústrias que geram grande contaminação, e foram trabalhadas essas questões por professores de escolas dessa região. Questões relacionadas com a experimentação com animais, e aí nós temos, então, várias experiências, porque sempre a ideia de trabalhar essas questões é trabalhar com os professores mesmos, ou seja, fazer uma abordagem concreta na escola. A abordagem de questões científicas, então, como já foi dito, faz parte do decorrer histórico do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, tem múltiplos objetivos orientados à formação para a cidadania, à compreensão da natureza da ciência e ao desenvolvimento do pensamento crítico, implica o estudo de assuntos públicos controversos sobre a ciência e tecnologia, é fundamental na sociologia da ciência, a história social da ciência, a perspectiva didática problematizadora e crítica, e constitui uma proposta interdisciplinar para a formação de professores de ciência. Então, o primeiro que o professor pode fazer quando vai trabalhar uma questão científica é pensar qual é essa questão de interesse ou pertinente para o nosso contexto, para os nossos alunos. Pode ser uma questão mais localizada tipo, na região onde mora o aluno, ou pode ser uma questão muito mais global. Então, o professor precisa primeiro identificar bem essa questão que ele pretende trabalhar e a relação que tem essa questão com os interesses dos alunos. Pensar as possibilidades que tem nessa questão para a formação do aluno, qual é o objetivo que eu tenho quando vou trabalhar essa questão com o meu aluno, o que eu procuro. Eu vou favorecer um processo de argumentação, eu vou favorecer um processo de desenvolvimento de algumas habilidades de pensamento crítico. Logicamente, a argumentação é uma habilidade de pensamento crítico,
eu vou facilitar uma compreensão da natureza da ciência, o que é o que eu procuro quando eu vou trabalhar essa questão científica em sala de aula, não? E preciso um embasamento teórico, não? Discutir um pouco as questões históricas, sociológicas que estão envolvidas atrás dessa questão científica também que eu procuro trabalhar, e os conteúdos científicos que estão relacionados também com essa questão científica. Existe uma crítica permanente aos professores de ciências, ao ensino de ciências, uma crítica mais feita a partir dos pesquisadores da ciência mesma, que trabalham na educação, em relação a que os professores de ciências ou os pesquisadores de ensino de ciências às vezes não deixam muito claro os conteúdos científicos, a questão disciplinar, mas nós pensamos que essa discussão já foi superada, nós sabemos que em nossas abordagens sempre procuramos estabelecer essas articulações com os conteúdos específicos, mas esses conteúdos específicos precisam ter sentido para nossos alunos, precisam ser significativos, precisamos fazer uma abordagem interessante para eles. E essa é a grande diferença de nós, professores, pesquisadores da área de ensino de ciências, e outros profissionais que não são formados especificamente na área, mas chegam a trabalhar na área, não? Então, como já falei, então nós primeiro temos que escolher a questão científica, saber os objetivos que nós procuramos, e depois precisamos fazer toda uma estratégia, um conjunto de atividades que possibilitem aprendizado interessante nos alunos. É um pouco esse o caminho que nós fazemos. Essas questões científicas, já pues todos sabemos, os que estamos relacionados com este assunto, as características que ela tem. O que eu vou fazer é apresentar essas características e vou desenvolver algumas dessas características mais importantes no caso da COVID-19, certo? Para nós entender para essa doença que tem gerado essa pandemia e essa crise, que nós poderíamos trabalhar ela como uma questão científica. Esse é o que eu vou fazer. Então, abrange considerações sobre o desenvolvimento sustentável, questões científicas, possuem informação incompleta, abrange opiniões e escolhas pessoais e sociais, tem uma base na ciência, frequentemente são divulgadas na mídia, abrange problemas locais e globais, não? Então, agora eu vou mostrar algumas considerações sobre as pesquisas na América Latina sobre a abordagem de questões científicas, um levantamento que nós fizemos há pouco tempo sobre trabalhos da área em relação com as questões sociocientíficas. Temos aqui vários periódicos da área, da Colômbia, do Brasil, de outros países da América Latina. Nós fizemos um levantamento desses periódicos e fomos encontrando diferentes artigos, teses sobre questões científicas. Aqui tem uma tabela que apresenta esses resultados. Então, nós podemos evidenciar como o interesse pela abordagem de questões científicas, e mais recentes, praticamente os últimos 10 anos, tem começado a aparecer muitos trabalhos. Antes, no século passado, quase não tínhamos trabalhos na abordagem de questões sociocientíficas. Aqui nós temos artigos de teses sobre questões científicas no Brasil, artigos sobre questões científicas e teses na América Latina, que temos, então, os resultados na Colômbia, Brasil e outros países. E, então, o que nós encontramos nesses trabalhos? Aqui temos as principais tendências. Então, nós temos trabalhos focados na formação de professores, principais aspectos relacionados com contribuições e desafios da abordagem de questões científicas para a formação do professor, desenvolvimento, argumentação e pensamento crítico, especialmente de professores em formação inicial,
criação de grupos de pesquisa sobre questões científicas e interdisciplinaridade, incorporação das TIC, tecnologia da informação e da comunicação, nos processos formativos e conhecimento profissional do professor. Então, temos vários trabalhos relacionados com essa tendência na pesquisa. Trabalho sobre formação para a cidadania, formação em valores, atitudes, raciocínio ético e moral, tomar de decisão, análise de discurso e educação sociopolítica. Trabalho sobre alfabetização científica, relacionados com compreensão da natureza da ciência, articulação entre conhecimento científico e atividades de ensino. Temos muitos trabalhos sobre argumentação e o pensamento crítico, principalmente avaliando estratégias de ensino baseadas em jogo de papéis, discussões, debates, projetos na escola, e analisar as contribuições que traz essas estratégias quando se faz abordagem de questões científicas, contribuições na argumentação dos alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Também tem trabalho sobre análise colaborativo. Trabalho sobre currículo de ciências, principalmente no microcurrículo, relacionado com a criação de sequências de ensino e a implementação dessa sequência de ensino e a avaliação, inovação curricular para o ensino de química e biologia. E tem uns trabalhos muito interessantes que estão fazendo articulações entre ensino de ciências e educação ambiental, com abordagem de questões científicas mais voltadas para questões ambientais. Aqui nós temos 3 tipos de questões que nós podemos encontrar. Tem mais tipos, mas essa é a nossa classificação. Questões mais enfocadas na dimensão ambiental, por exemplo, biocombustíveis, contaminação, exploração de minerais, segurança alimentar, questões mais relacionadas com a dimensão da saúde pública, por exemplo, a Covid-19 é uma questão que está localizada mais em um assunto de saúde pública. Também tem questões, por exemplo, das vacinas, o desenvolvimento de vacinas, que não é uma questão nova, questões relacionadas com a automedicação, a ideia de usar drogas ilícitas, o processo de tornar esta prática legal, todas essas questões mais relacionadas com saúde pública e questões relacionadas mais com aspectos éticos, como a experimentação com animais, a manipulação genética, o aborto, os transgênicos, entre outras. Nós usamos, isso é muito importante, para tentar usar material disponível na mídia, principalmente em jornais, para analisar esse tipo de artigos que são muito lidos pelos cidadãos, estão facilmente disponíveis. Nós usamos a análise de discurso crítica para poder tentar pensar quem está falando, por que está falando, o que está detrás de uma notícia, uma reportagem, de um texto, não? Nessa análise de discurso crítica tem muitas perspectivas, ou melhor, desculpem, na análise de discurso tem muitas perspectivas, nós usamos análise de discurso crítica, mas também tem outras perspectivas, por exemplo, a perspectiva sociocultural, que é uma análise de discurso mais voltada para entender as questões discursivas em sala de aula, esse tipo de interações entre aluno e professor, ou a análise de discurso da linha francesa, usada muito para caracterizar discurso dos professores, mas nós usamos análise de discurso crítica, tá? Para poder realizar as nossas análises desse material de questões científicas na mídia. Tem várias categorias para isso, conforme a perspectiva análise de discurso crítica, o discurso pode ser considerado conforme um modelo de 3 dimensões, o discurso como texto, o discurso como prática discursiva, o discurso como prática social. Então, se analisa o desenvolvimento das práticas discursivas
primeiro, a produção do texto, como que ele criado, geral, com umas categorias de interdiscursividade. Então, nessa categoria de interdiscursividades, tentamos identificar os autores dos discursos, embora eles não sejam facilmente identificáveis. Tenta olhar o que está atrás, qual é o autor que está atrás. E a intertextualidade manifesta já quando é muito claro quem está falando em um determinado texto. Tem outras categorias em relação com a distribuição do texto. Primeiro, a produção dos textos, depois a distribuição do texto, o consumo do texto. E nessa distribuição do texto se analisam as cadeias intertextuais, sim? Como é que se distribui esses textos, os discursos, quais são as audiências, em relação com o consumo do texto, as implicações que tem já em termos desses textos, esses textos nos sujeitos, na compreensão dos sujeitos. Agora eu vou aqui pedir para vocês desculpas, porque eu vou ter algumas partes que eu vou falar em espanhol, porque tem uma parte, principalmente a dimensão científica da Covid-19, do coronavírus, SARS-CoV-2, que é muito difícil eu falar em português, porque tem muitas palavras técnicas, não? Então, aqui vamos ter alguma mistura, em algumas partes vou falar em espanhol para conseguir desenvolver meu discurso. Então, nós pegamos aqui as características que já falei, das questões científicas. Vamos tentar analisar se a Covid-19, essa doença que nós estamos sofrendo como humanidade, ela é ou não uma questão sociocientífica. Então, a primeira característica é se essa questão tem um embasamento na ciência. Então, com certeza, nós sabemos aqui que podemos trabalhar muitas discussões propriamente científicas em relação com o agente que gera a doença, certo? A doença COVID-19 gerada pelo coronavírus, SARS-CoV-19. Então, nós podemos trabalhar com os alunos o que é um vírus, certo? E aí nós temos grandes discussões históricas, sim? O que é o vivo, o que não é vivo, se o vírus está vivo ou não está vivo, certo? Conforme as discussões da biologia, conforme as discussões da física, química, certo? E a perspectiva mais contemporânea da biologia molecular, nós sabemos que o vírus não tem, tipo, você pode aplicar algumas regras da evolução para analisar, e os biólogos fazem isso, para analisar a família do vírus, como eles evolucionam e tudo mais, mas quando a gente vai ver a sua estrutura, certo? Sua organização, é difícil falar que ela é vida, não? É uma estrutura molecular que precisa nesse caso, uma célula, certo? Para poder se replicar, não? Então, aqui nós temos uma grande discussões sobre questões que ainda não estão terminadas sobre o que é a vida, não? E aqui podemos discutir bastante. Então, se tem um embasamento na ciência, não? No caso deste vírus, nós temos vírus que têm, tipo, seu genoma é de ADN e tem outros que são de ARN, não? Então, nesse caso do SARS-CoV-2, ele é de ARN, não? Então, nós aqui temos discussões sobre o embasamento científico disso. Tem discussões que aparecem na mídia que geram controvérsia em relação com se os vírus mutam ou não mutam. Então, aparecem reportagens na mídia falando que, por exemplo, que o vírus não tem mutado, o vírus SARS-CoV-2. E aqui tem outro tipo de reportagens que mostram
mutações altas em relação com o genoma do coronavírus, que é de ARN, não? Então, por exemplo, aqui nós precisamos discutir isso com os alunos, em relação com que todos os vírus têm processos de mutação, certo? Para poder se adaptar e poder atingir de melhor forma seu objetivo, que é conseguir se replicar e continuar existindo, não? Então, aqui também temos, de novo, um elemento relacionado com ciência que nós podemos trabalhar. Nós aqui temos questionamentos, por exemplo, que tem um embasamento científico, de por que algumas pessoas apresentam sintomas desta doença e outras não, certo? Também temos o questionamento se o vírus tem uma cura, com uma determinada vacina ou não, aspectos de conhecimento bioquímico e biológico em relação com como contagia as células, como ingressa nas células, como é o processo de replicação, certo? Aqui nós temos um ciclo, uma representação do ciclo infeccioso do vírus. Aqui podemos trabalhar bastante, como já falei, além de trabalhar aspectos históricos, epistemológicos em relação com o que significa a vida, e o vírus, se é vida ou não. Também podemos trabalhar questões de representação importantes em relação com a ciência. Então, aqui temos a representação, uma representação da estrutura do vírus. Então, o que eu falei aqui, eu vou falar um pouquinho mais em espanhol. Aqui aqui temos lo que es las espículas, tenemos que son pues proteínas, tenemos la nucleocápsula, la membrana, y tenemos la envoltura, y tenemos el genoma viral. Esto es una representación tridimensional de una proteína de espícula. Entonces, el conocimiento de esta estructura molecular es fundamental para poder conocer, digamos, para poder trabajar con medicamentos para el tratamiento del virus o para el desarrollo de vacunas, ¿sí? Aquí voy a explicar un poco el genoma del virus, que es muy importante, porque comprendiendo este genoma del virus, que es pues la secuencia de nucleótidos que tiene este ARN, ¿sí? Que conforma este virus. Ese es un marco de frecuencia. En este primero marco es donde se pueden generar la información necesaria para construir las proteínas no estructurales del virus, que son fundamentales para el proceso de replicación del virus al interior de la célula, y estas otras regiones son las que traducen otras proteínas que no son estructurales, pero que son fundamentales para el ensamblaje del virus que ocurre al interior de la célula. Entonces, los virus son tan digamos, fantásticos, que tienen la capacidad, digamos, de usar la misma célula para poder ellos replicarse, poder armarse dentro de la célula y luego, pues, poder dejar la célula cuando ya han causado el daño. Bueno, aquí tenemos entonces el ciclo de cómo es que ingresa el coronavirus a la célula, ¿sí? Aquí la liberación del material genético, del genoma, el RNA, sentido positivo. Lo que decía, dependiendo de estos marcos, se pueden explicar cómo es que el virus se replica, cómo es que tiene la capacidad de generar después las proteínas de su estructura, sean las proteínas de las espículas, o sean las proteínas de la envoltura, o sean las proteínas de la cápsula interna, ¿no? Entonces, todo este proceso es bastante complejo y pues no está en estudio, está en investigación, no tenemos una verdad absoluta, una certeza absoluta, sino que hace parte de estudios que permanentemente debemos revisar. Então, aqui nós podemos evidenciar que tem um embasamento científico e tecnológico essa questão. É muito, muito interessante conseguir depende do nível dos alunos, seja ensino médio, ensino superior, nós podemos trabalhar esse embasamento científico e as discussões que tem esse embasamento científico em relação com
esse coronavírus, não? Tem as controvérsias sobre os medicamentos, se existem ou não medicamentos que são efetivos para o controle, não para a cura, mas para o controle dos sintomas que gera esta doença. Então, aqui também tem várias discussões, teve controvérsias, por exemplo, se medicamentos como a cloroquina era eficiente, no começo foi bastante discutido, por exemplo, no Brasil, o presidente falou que geraria uma grande produção desse medicamento com os militares, porque era efetivo. Já hoje sabemos que a cloroquina tem que se tomar cuidado, não é um medicamento muito, recomendado no uso do tratamento, certo? O Remdesivir é um dos medicamentos que mais se tem trabalhado e os mais indicados, mas também o uso desses medicamentos depende o grau de desenvolvimento da doença. Se está em um estado inicial, se está em um estado intermédio, se está em um estado avançado. Depende esses casos, é efetivo ou não efetivo o uso desses medicamentos. Tem um monte de discussões já de remédios que as pessoas vão colocando nas redes para você ficar forte e poder encarar o coronavírus. Então, aí tem um grande desafio de esclarecimento do professor, de tentar trabalhar com essa grande quantidade de informações que nós temos na mídia, certo? E que, às vezes, podem ser informações falsas, erradas, e nós precisamos aí esclarecer e trabalhar amplamente essas discussões. Então, devemos problematizar a informação que aparece na mídia. Então, isso em relação com essa primeira característica, tá, pessoal? Uma relação que tem, sim, um embasamento científico, essa questão científica. A segunda característica é em relação com a presença da questão na mídia. Então, aqui nós fizemos uma revisão, já foi feita há uns meses, está atualizado. Essa revisão foi feita em abril deste ano, de abril até agora, já está atualizado, e assim o mundo atual tem muita informação que gera, então nós temos que permanentemente estar revisando. Nós encontramos nesse mês, nós encontramos 35 mil artigos, certo? Desses 35 mil artigos, encontramos 50 relacionados com essa questão. Aqui nós encontramos 50 de 2018, de 2800, desculpem, 50 de 1800, 50. Nós encontramos artigos em todos os jornais, nesse caso, jornais importantes da Colômbia, do Brasil e, nesse caso, dos Estados Unidos. Aquelas reportagens falam sobre tipo de contágio no nível mundial, questões políticas relacionadas com a prevenção, impactos econômicos, questões da desigualdade, informação sobre a origem do vírus, avanços sobre propostas de tratamento da doença. Então, nós temos uma grande quantidade de informações que nós podemos analisar, discutir e trabalhar com os alunos em relação com essa questão científica. Tem um impacto local e global. Hoje que estava atualizando esses dados, foi impressionante. Eu já tinha feito essa palestra aqui na Colômbia em abril. E em abril, tínhamos um pouco mais de 2 milhões de casos confirmados no mundo. Hoje, revisando, nós temos 60 milhões, 101.837 milhões de casos confirmados. E de pessoas que têm morto, temos 1.416.112 pessoas, que são as pessoas que já conseguiram se recuperar. Então, nós temos aqui os dados no nível mundial e os dados na Colômbia. Também
comparando os dados em relação com aqueles do abril com agora, é impressionante o número de pessoas contagiadas, o número de pessoas que falecidas, em realidade uma grande emergência sanitária, uma grande crise, e é uma questão que tem as implicações locais e tem as implicações globais para a população. Abrange valores e raciocínio ético. Nesse caso, a melhor forma de discutir isso aqui, em relação com as questões éticas e morais, é em relação com a vacina. Nós já escutamos recentemente a existência de uma vacina muito eficiente, os estudos mostram 95% de efetividade, mas aqui a discussão é como que vai chegar essa vacina, ou as vacinas, à população toda do mundo. Nós precisamos ter 70% da população com a vacina para voltar à normalidade, conforme a Organização Mundial da Saúde. Como que vai ser a distribuição? Como que nós vamos conseguir isso? Então, no mês de abril de 2020, neste ano, tínhamos 78 projetos relacionados com a vacina. Hoje temos mais de 100 projetos. Estava escutando uma palestra recente de uns pesquisadores que apresentavam mais de 150 projetos de vacinas no mundo. Então, olha como vai mudando todas as informações e os dados. Mas para aquela época, nós tínhamos os projetos sobre vacinas, principalmente liderados pelos Estados Unidos, China, Europa, Ásia e Austrália, não? Então, nossos países da periferia, em relação com o desenvolvimento científico e tecnológico, onde a gente não está aí criando ou participando nesses grandes projetos, não? E tínhamos aí 22 projetos relacionados com o setor público, academia ou outro tipo de organizações, e a maioria dos projetos são liderados pelas empresas privadas. Então, aí tem interesses econômicos, certo? Tem interesses políticos relacionados com a produção desta vacina. Então, nós vemos a grande desigualdade que existe no mundo em relação com esse desenvolvimento científico e tecnológico, não? Nós somos países ainda marginalizados, ainda não temos a capacidade para a criação e a produção de vacinas para encarar doenças como a que nós estamos, neste momento, sofrendo. Aqui eu tenho um questionamento bem interessante em relação com essas questões éticas, e se a pandemia afeta a todos da mesma forma, ou nós temos desigualdade. Então, nós falávamos com vários colegas que o vírus ele é altamente democrático, porque pode afetar a qualquer pessoa, sem importar a classe social, mas ele também, mas os efeitos do vírus e da doença, o tratamento do vírus é altamente antidemocrático, porque onde mais sofrem, onde mais sente os efeitos da pandemia são a população mais carente, certo? Tá, por exemplo, os efeitos da pandemia em relação com a perda de emprego, a diminuição da renda que as famílias tinham para poder sobreviver, os efeitos da pandemia principalmente são sofridos pelas pessoas mais carentes, não? Então, isso tem relação também com questões éticas. E em relação com as questões ambientais, então, tem uma discussão em relação como chegou o vírus ao ser humano. Então, uma hipótese muito interessante que eu compartilho, eu penso que, sem dúvida, esta pandemia tem relação com a alteração dramática que nós estamos fazendo no planeta, na natureza. Nós estamos quebrando os equilíbrios ecológicos. Quando nós quebramos esses equilíbrios ecológicos, é possível que os vírus que estavam em reservórios animais consigam fugir e chegar ao ser humano. Então, essa manipulação da natureza,
nós sabemos que este vírus é um vírus zoonótico, um vírus que o reservório natural eram os murciélagos, e que por algum mecanismo que ainda não está muito bem explicado, chegou ao ser humano, pode ser por algum organismo intermediário, como este animal aqui, o pangolí, que está em extinção, um animal que é pego ilegalmente na China, é um animal em extinção. Então, está diretamente relacionado com as questões ambientais, não? Na natureza existem muitos vírus, não todos os vírus geram esse tipo de doença, e o papel do vírus também é muito importante para, em alguns casos, para equilíbrios ecológicos, não? Então, também não podemos satanizar os vírus, não? Isso é muito frequente na mídia e na educação. Falta mais análise da importância que tem os vírus na natureza. Então, eu tenho vários questionamentos se nós temos que continuar alterando a natureza, nós temos que continuar explorando a natureza, nós temos que continuar consumindo, por exemplo, animais exóticos. Então, isso é uma questão bem relevante para nos pensar. Tem várias reportagens que falam sobre isso, sobre as questões relacionadas com a natureza, a destruição do planeta, que nós podemos trabalhar com os alunos. Aqui, nesta época de pandemia, nós estamos encarando um paradoxo ambiental. Porque no começo, quando parou tipo tudo assim, as indústrias, os transportes, nós começamos a perceber o ar mais limpo, nós pensamos a perceber que podemos construir um ambiente melhor, mas paradoxalmente encontramos que, por exemplo, o desmatamento na Amazônia continuou aumentando, ou em várias regiões rurais. Então, os produtos de controle, por exemplo, que se tinham em relação com essas regiões, começou a se diminuir o controle na época da pandemia. Então, é um grande paradoxo, não? Aqui temos umas imagens do que estou falando, na Colômbia, em relação com vários tipos de queimadas na floresta da Amazônia colombiana, na época da quarentena. Então, aí tem outra implicação da pandemia, e em relação com tudo bem, não? A gente parou o transporte, parou um pouco as indústrias, mas as questões de desmatamento, tudo isso também vai continuar contribuindo com o aquecimento global. E agora, com a ideia de voltar a ativar tudo para voltar à normalidade, eu penso que isso é uma questão muito complicada, não? Pensar que a humanidade vive uma pandemia para voltar à normalidade. Não acredito nisso. Nós deveríamos repensar para voltar a essa normalidade. Não deveríamos voltar a outra normalidade, não a mesma que nós tínhamos antes, não? Tem assuntos políticos relacionados com as questões científicas. Isso foi usado muito bem pelo presidente Trump dos Estados Unidos, e começou a falar que a responsabilidade era da China, que criou o vírus no laboratório, certo? Ainda tem essa grande discussão, não? Em relação com a guerra mediática que se gerou a partir desta pandemia, não? Aqui eu vou mostrar, então, eu falei até agora, então, que, de fato, nós podemos identificar as características das questões científicas na COVID-19, e nós podemos fazer uma abordagem dessa questão, dessa doença como uma questão científica.
Eu vou mostrar agora um trabalho que nós fizemos com professores em formação inicial, professores em serviço. Nós construímos uma sequência de ensino para trabalhar a COVID como questão científica. Está disponível, vou convidar a vocês para depois entrar no link, e vocês podem olhar cuidadosamente essa sequência de ensino que nós construímos. Então, aqui está a sequência, está na plataforma Moodle da nossa universidade. Como já falei, foi feita por vários. Nós temos aqui a Ingrid Ximenes, ela foi aluna do programa de pós-graduação em Educação nas Ciências, mestre do programa da Unijuí. Ela continua aqui trabalhando conosco. A Jennifer, ela é mestre lá do programa de Santa Maria, a Jennifer Alejandra Soares, duas professoras licenciadas em Química na nossa universidade, atualmente professoras de ensino médio. Jennifer trabalha na rede pública, a Ingrid em uma escola particular. E temos os 3 professores em formação inicial, que estão em um grupo que nós falamos semilleiro de investigação, tipo uma iniciação científica em docência, para vocês terem uma ideia mais clara disto aqui. Então, construímos essa sequência. A sequência, então, ela tem um embasamento em os 3 momentos pedagógicos propostos a partir do trabalho do Paulo Freire, da investigação temática, e que têm sido discutidos pelo Deliso e Coban, Gotti e Pernambuco, um momento de problematização inicial, no qual caracterizamos situações do contexto dos alunos, para que essas situações sejam desafiantes, possam problematizar a sua realidade, o momento de organização do conhecimento em relação com aqueles conteúdos relacionados, nesse caso, com a questão científica e a problematização que é feita no primeiro momento e a aplicação do conhecimento, não? Aqui nós temos, então, as diferentes partes da sequência, tem 4 partes a sequência, tem as habilidades que nós precisamos favorecer em cada uma dessas sequências, os objetivos para o professor, o objetivo para o aluno. Neste caso, a sequência tem o objetivo para o professor de fortalecer ou desenvolver essas habilidades argumentativas em seus alunos a partir do uso da COVID-19 como uma questão controvertida, que possibilita que o professor estabeleça essas relações para que os alunos possam favorecer seu processo argumentativo. No caso aqui dos objetivos para o aluno, então, nessa primeira parte, tem o objetivo de que eles construam um texto argumentativo sobre o impacto que tem a pandemia deste vírus em seu contexto social e na vida dele. Tá? Então, esse é o objetivo para o aluno. Que na segunda parte, aqui na primeira parte nós fazemos só a questão da problematização, não? Da problematização, o impacto que tem para a vida, para o contexto. Já que nós começamos na segunda parte a fazer o processo de conceitualização científica sobre o vírus, não? E aqui as habilidades são mais de tipo cognitivo, para favorecer a aprendizagem de conceitos científicos relacionados com o SARS, como o vírus patógeno da COVID-19. Então, aqui nós propomos para os alunos elaborar uma rede conceitual usando os termos relacionados com o vírus. Já na terceira parte, nós procuramos descrever as principais características da doença e a forma como esta doença foi se propagando pelo planeta todo. Aqui temos as habilidades que procuramos. A ideia é favorecer a compreensão da doença, de seus principais aspectos epidemiológicos, e para o aluno criar um texto no qual ele consiga propor
uma solução a algumas situações, problemas relacionados com a Covid-19. E na última parte, mais voltar ao momento pedagógico de aplicação, o objetivo, então, é tentar explicar os fatores envolvidos na pandemia para gerar práticas ou ações para prevenção da doença, tratamento da doença. E temos objetivos aqui do professor em relação com o espaço para discutir os aspectos, fundamentos científicos sobre aqueles aspectos, mitos que existem, aquilo que eu tinha falado antes, mitos, crenças em relação com esta doença. Aqui os alunos, o objetivo é que eles criem um vídeo que represente esses fatores involucrados na pandemia. Então, temos toda essa estrutura, e aqui vocês podem encontrar já em cada módulo, como ele é desenvolvido. Tem vídeos em relação com as questões científicas, as questões de problematização, que eu falei, tudo tem os 3 momentos pedagógicos e as atividades, sendo material que é obrigatório, material para aprofundar, material para complementar. Todos os módulos têm essa mesma estrutura. E tendo em consideração que existem problemas de conectividade, tem muitas pessoas que não vão conseguir aqui entrar a ver vídeos e tudo, então nós criamos umas guias, nós falamos em espanhol guias, não sei, roteiros, não sei, roteiros que podem ser descarregados, e aqui ele pode trabalhar de forma mais fácil, tipo assim, aquelas pessoas que não têm uma conectividade boa para abrir os vídeos e tudo que está aqui proposto. E assim, vamos ao módulo 2, temos a mesma estrutura, mas com o que já foi apresentado, não? Aqui nós temos um programa que nós fizemos de televisão. Nós temos na Universidade Pedagógica Nacional um programa de televisão que ele é passado pelo canal público, e esse programa é sobre o ensino de ciências e a Covid-19, ensino de ciências e questões ambientais. Então, você pode entrar a assistir ao programa, certo? Está aqui na nossa universidade, porque não conhecem. São instalações da Universidade Pedagógica, temos várias instalações no norte da cidade, também mais aí. Então, esse programa fala sobre a Covid-19 e o ensino de ciências e educação ambiental. Então, também aí estão convidados para vocês poderem assistir. Aí, o programa é bem interessante, apresenta toda a questão científica e tecnológica. Tá, vou voltar aqui. E, finalmente, já para fechar, para conseguir construir algumas conclusões. Então, as possibilidades de trabalho com a abordagem de questões científicas, e particularmente com a Covid-19, pode contribuir para que o professor consiga favorecer em seus alunos esses processos que estão aqui. Nós, na sequência de ensino, estamos favorecendo a argumentação, o que mais temos estudado nos últimos anos, mas nós podemos também favorecer o pensamento crítico, ou favorecer capacidades e ações de responsabilidade ambiental, entre outras. Então, a abordagem dessa questão sociocientífica exige uma formação permanente dos professores que favoreçam uma compreensão ampla dos aspectos teóricos, metodológicos abrangidos na Covid-19
entendida como uma questão sociocientífica. Algumas referências que nós usamos. E obrigado pela atenção. Aqui tem o e-mail da faculdade e o meu e-mail para as pessoas que tenham interesse em entrar em contato. Muito obrigado pela atenção. Professor Leonardo, que brilhante a sua apresentação. Nós que te agradecemos, em nome do grupo interlocutor desta fala, né, quero te dizer que estamos com 5 minutos, né, ainda de considerações finais, o grupo todo aí te parabenizando, apresentando a relevância do tema, as considerações dos nossos colegas, tanto do PPGEC da Unijuí, quanto os colegas colombianos também, que nos acompanharam. Gostaríamos de agradecer a presença de todos também. E eu trouxe para esse espaço nosso aqui uma conversa paralela que aconteceu, né, pelo próprio tema ser instigante, né, houve um debate paralelo que eu penso que é interessante trazer aqui para fazermos algumas considerações, né. Claro que o fato das questões sociocientíficas terem este caráter articulador entre a abordagem científica, como você muito bem pontuou, as questões, a característica, né, das questões que é um embasamento científico e as problemáticas que são capazes de dialogar com as questões éticas, sociais, políticas, né, trazem em toda essa riqueza de debate, né. E ali no chat o nosso colega fez a seguinte pergunta, né? Não sei se você consegue ler ali, senão eu leio para ti. Pode ler, por favor, Jaqueline. Posso ler, né? Então, o Fúvio Marcelo, me desculpe se eu pronunciei errado, faz a seguinte consideração: mesmo com toda a ciência e comunicação, a população está tratando inversamente a necessidade da vacinação. Existem diversas famílias contrárias à vacinação de qualquer tipo, né? Qual é o papel do educador nessa situação? Aí a Paola faz uma consideração, antes de eu passar para ti, dizendo que talvez uma das possibilidades é fazer essa postura crítica, né, com os estudantes, né, a partir das notícias que são apresentadas, como tu também colocaste aí na tua apresentação, e o Fúvio faz mais uma consideração de que o problema é que os alunos, em alguns casos, não têm uma participação tão efetiva nas famílias, né? Eu acho que seria quase uma questão que ele está pondo aí de não alcance, né? Da popularização da ciência, como muitas vezes a gente espera, né? E segue a discussão, então. Podemos refletir, será que nós também temos essas implicações? Como é que a gente pode ampliar esses debates, atingir as famílias, né? Gostaria que você pudesse trazer mais essas considerações antes de fecharmos. Muito obrigado, Jaqueline, pela pergunta. Obrigado para Fúvio, acho que é quem fez o questionamento. Qual é o papel do professor? Nós, como professores, precisamos trazer à sala de aula um conjunto de reflexões, de análises, para que os alunos sejam os que façam sua tomada de decisão e suas escolhas. O professor não tem que dizer o que ele tem que fazer, sim? Ou seja, o professor não vai ficar falando que as vacinas são boas, ou que as vacinas são ruins, ou que tem que vacinar o seu criança ou não. Esse não é o papel do professor. O papel do professor é de analisar o que é uma vacina, quais são as implicações, quem produz a vacina, quais são os riscos que tem a vacina, quais são as vantagens, desvantagens que tem as vacinas. Hoje, no mundo, eu entendo bem essa discussão, existe um movimento na população que está contra as vacinas, certo? E o professor não pode ficar, com uma ideia religiosa, de falar, não faça isso,
porque está errado. Não, ele tem que mostrar com os dados, por exemplo, as vantagens que tem hoje no mundo o uso de vacina para a luta contra várias doenças, certo? Mas quem vai decidir o que vai ser é o aluno, é a família do aluno, são os pais dos alunos, se eles são menores de idade. Então, o papel do professor é de esclarecimento, de compreensão, de leitura da realidade, de análise, de reflexão. Esse é nosso papel como professores, tá? Mas para isso nós precisamos formação, nós precisamos estudar muito bem a história das vacinas, o papel das vacinas, as dificuldades que tem as vacinas, as limitações que tem as vacinas. Então, eu acho que essa é a minha consideração, mas muito boa a pergunta. Perfeito. O Juan também fez uma pergunta, acho que dá para fazer a última, né? E que vai exatamente na direção, acho que ele faz mais uma complementação, né? Que vai na direção do que você acabou de pontuar. É necessário que os professores principais responsáveis pela educação escolar tenham uma formação sobre esse enfoque. Como consegui-lo como formação inicial e permanente de professores? E eu aproveito e complemento a pergunta dele, né? Como que essas perguntas são construídas, Leonardo? Eu fiquei com essa pergunta também para te fazer. Como é que as perguntas são construídas? É no teu grupo Alternaciências, conjuntamente com os professores elaboram com os colegas da área na escola. Como é que são organizadas essas perguntas para que garanta esse alcance da cientificidade com o diálogo com as questões éticas, sociais, políticas, como tu bem colocaste? Muito bem, muito obrigado. Nós trabalhamos em nosso grupo de forma colaborativa, então a sequência de ensino que eu apresentei foi feita com um trabalho colaborativo. As duas professoras que estão na escola e os licenciados. Então, cada um traz uma grande contribuição. Os licenciados, por estar mais envolvidos no currículo da química, então eles conseguiram, por exemplo, trazer mais contribuições da química, biologia, toda a questão mais da ciência mesma, porque são mais envolvidos, estão estudando bioquímica, então eles conseguem aí se mover muito mais rapidamente. Na sequência, tem um vídeo que foi feito por um deles, um licenciado, e ele explica muito bem, né, essa questão. E as professoras, elas têm um papel mais de liderança em relação com tipo objetivo de ensino, as atividades para os alunos pertinentes. Esses questionamentos, essas perguntas são construídas colaborativamente, discutindo. Essa pergunta acho que não está muito pertinente, vamos a mudar, vamos assim trabalhando juntos, vamos construindo um acordo para conseguir ter o material final, não? Agora, esse material também precisa revisão, elaboração. Eu quero convidar as pessoas que estão assistindo para ter acesso a esse material. Eu posso deixar o link, Jaqueline, para que entre a sequência de ensino. O pessoal pode usar em suas aulas, pode também modificar, já na implementação. E, no final, tem um questionário de avaliação do material também. Então, eu vou deixar aqui no chat aqui que nós temos para vocês compartilharem com o pessoal. Eu vou colocar lá no YouTube. E coloquei, pessoal, que está se acompanhando, coloquei no YouTube. Vocês podem aí entrar no link e olhar a sequência, tá? Está em espanhol, pessoal, mas é legal porque eu sei que no Brasil existe um interesse muito grande pelo espanhol, estudam em espanhol, então acho que não vai ter dificuldade por isso. Os professores podem fazer uma adaptação desse material. Excelente, professor Leonardo. Gostaríamos de continuar, né, a charla contigo e seguir
e seguir interagindo com as tuas experiências, tanto relacionada ao grupo, né, propriamente dito, Alternasciências, quanto o próprio alcance das produções que vocês vêm desenvolvendo e que estão publicizados nos mais diversos veículos aí, né, principalmente nas revistas de ensino de ciências. Queremos te agradecer mais uma vez, dizer que foi uma alegria imensa tê-lo conosco nesta noite, nesta programação do ENACED. Eu compartilhei com o pessoal ali no chat esse link em que o professor Leonardo apresenta, né, esse planejamento da sequência didática organizada e pautada pelas questões sociocientíficas. Sabemos que esse é um tema que não se esgota assim, tão rapidamente, né, Leonardo? E pretendemos seguir na interlocução com os nossos diferentes grupos de pesquisa, nos mais diferentes espaços. Um grande abraço para ti, para os colegas colombianos, e encerramos nesta noite com chave de ouro com as tuas colocações. Esta mesa, né, que está encerrada agora, porque as atividades seguem, e eu retorno, então, com a Laís, agradecendo a toda a participação no chat, agradecendo mais uma vez o Leonardo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Jaqueline. Eu também gostaria de agradecer a meu grupo de pesquisa, ao nosso grupo de pesquisa, porque é um trabalho colaborativo. Agora que eu estou na reitoria da universidade, na verdade, o meu tempo é muito reduzido, então, na verdade, se não for por o trabalho dos professores, dos alunos, e tudo aquilo, não seria possível apresentar fazer esta palestra que eu fiz hoje. Então se faz um reconhecimento, um agradecimento ao grupo de pesquisa, porque faz parte desse trabalho colaborativo. Mais uma vez, parabéns pelo encontro, pelos 25 anos do programa. Um grande abraço para todos e ficamos acompanhando o desenvolvimento desse encontro. Muito obrigado mesmo. Grande abraço, professor Leonardo. Está contigo, Laís. Obrigada. Muito obrigada pela explanação, pela linda aula que nos deste esta noite, professor Leonardo. Agradecemos também a mediação da professora Jaqueline. E neste momento faremos um pequeno intervalo de 5 minutos e desde já convidamos os participantes para acompanhar a mesa de número 2, denominada Contribuições do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências, na Formação e Atuação Profissional, com a participação de egressos de várias turmas do PPGEC, tendo como mediadora a professora doutora Eva Terezinha de Oliveira Boff. Essa atividade iniciará às 20h45. Até logo! Dispondo de diferentes espaços de formação, corpo docente altamente qualificado, grupos de pesquisa, oferta de bolsas e ainda possibilidade de intercâmbio, os programas de pós-graduação estricto sensu da Unijuí constituem um diferencial para quem busca oportunidade de formação qualificada por meio da reflexão crítica e da realização de projetos de investigação em diferentes áreas do conhecimento. Com cursos de mestrado e doutorado, a Unijuí atua para a formação de profissionais de alto nível na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Mestrado e doutorado em Educação nas Ciências, com linhas de pesquisa em currículo e formação de professores, teorias pedagógicas e dimensões éticas e políticas da educação e educação popular em movimentos e organizações sociais. O que mais me marcou aqui é ter a consciência de que um pesquisador precisa sim levar em consideração que a sua pesquisa tem que ter um cunho social. Nesse sentido, eu ressalto que o programa de pós-graduação em Educação nas Ciências teve uma contribuição muito grande na minha formação e que me fez, como pesquisadora, entender que ser pesquisador é levar em consideração o mundo da vida. Transformar o contexto no qual a sociedade está inserida é um aspecto essencial na formação estricto sensu da Unijuí. Faça parte desse movimento.